Glória a Deus, aleluia. Quero desejar a todos uma paz do Senhor. Vamos estar aqui. Esqueci de deixar o meu carregador. Vamos estar iniciando, para a glória do Senhor, a aula 1, a aula 2, né, da mentoria da área sexual e sentimental. Essa mentoria, ela vai abordar sobre o relacionamento, sobre casamento, quando a pessoa estava ali em alguns vícios, né? Essa mentoria, ela vai falar sobre a área sexual e a área sentimental, tá? Então, eu quero que você abra o seu coração nessa noite. Eu quero que você tenha a sua mente aberta nessa noite, sabe? Tira toda a incredulidade, tira toda a religiosidade e foque naquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Amém? O meu intuito é gravar apenas a aula 1 e a aula 2, que eu quero estar presenteando, né, aí, as irmãs. Mas se o Espírito Santo quiser que eu grave muito mais do que isso, eu vou estar aqui obedecendo a seu comando. Amém? Eu quero aqui já convidar o doce Espírito Santo. Senhor, amigo Espírito Santo. Ori canta rabaias, turimanas. Demanchore canta rabaias, iandarabasso. Demanaias, tu canta rabasso, iandarabas. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Toma a primazia, Espírito Santo. Toma o governo aqui dessa mentoria, ou imersão, não sei o que vai sair daqui, essa live. Faça a tua vontade, faça o teu querer. Dai-me entendimento, sabedoria. Eu já peço a unção de mestre das regiões celestiais. Venha falando conosco. Que eu diminua, que tu cresça, Espírito Santo. Que nada aqui saia da Brenda. Porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Espírito Santo, eu não sei fazer nada se você não estiver comigo. Venha falando aqui, faça a tua vontade. Abra o intelecto, o entendimento, leve embora todo pensamento cativo, todo o atrapalho, todo o empecilho. Lança por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ori canta, rabachanda, rabaias. Remanaias, tu canturebas. Ori canta, rabaias. Oh, Espírito Santo de Deus. Ore, cantarabás. Enche-nos com a tua presença. Flua, Espírito Santo, aqui. Obrigado pela tua doce presença. Obrigada pelo teu toque, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és o nosso professor, tu és o nosso mentor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos esquentaram. Já esquentou aqui, meu Deus, glória a Deus, o Espírito Santo já está aqui conosco, nos instruindo. Então, primeira aula aqui, tema, né, que eu quero estar trazendo, vai falar sobre guerra espiritual no plano familiar, tá? Aqui a gente vê algumas imagens, vamos lá. Essa frase, ela vai falar assim: antes mesmo de nascer, Deus sabe quem vai te fazer feliz para sempre. Aleluia. Esse para sempre aqui parece ser um pouco exagerado. Mas quando o Senhor ele nos dá um relacionamento, porque você sabe, né, nós vamos falar sobre isso, o Senhor criou o homem, a mulher, para unir com uma só carne. Eu sou uma só com meu esposo e ele é um só comigo. Assim como você é um só com seu esposo, com seu namorado e noivo, né? O Senhor, ele criou o casamento para que a gente venha ter uma família, venha ter filhos. Tanto que ele fala, vai multiplicar, né?
E aqui, gente, essa frase ela me chamou a atenção porque antes mesmo da gente nascer, Deus ele já sabia, ele sabe quem que vai nos fazer felizes. O Senhor ele tem ali, antes da gente nascer, ele tem um propósito, ele tem um chão, ele tem algo para cada um de nós. Ele mesmo fala na sua palavra em Jeremias que eu mesmo sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos bons e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Então, os planos do Senhor, né, como ele fala que dele é a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Né? Então, assim, antes de nascer, o Senhor já tem tudo, um propósito para cada um de nós. O Senhor já sabe quem vai ser quem não é casado, quem vai ser teu noivo, quem vai ser tua esposa. O Senhor já sabe tudo, 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 sabe? Então, ele sabe a pessoa certa, ele sabe o tempo certo. Só que o que acontece é que muitas das vezes as pessoas, né, principalmente jovens, não esperam no Senhor. Mas o Senhor ele quer o melhor para nós. Muitas vezes a gente não espera no Senhor, a gente quebra a cara. A gente acaba ficando com uma pessoa que ainda não era o tempo, e muitas vezes aquela pessoa que a gente está, ou que a pessoa está no relacionamento, ainda não é a pessoa certa que Deus quer. Só que muitas vezes a pessoa, não, eu amo, eu quero. Então Deus vai permitir que essa pessoa, tá bom, já que você quer, fique, mas você vai pagar o preço. Às vezes ele está ali preparando um varão, uma varoa, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, um homem de Deus, pregador. E a pessoa está indo ali com outra pessoa, que não é nada disso, é o contrário. É um julgo desigual. Irmãos, a gente casar com uma pessoa que serve a Deus é a melhor coisa, porque o fardo se torna leve, porque os dois vão caminhar juntos numa mesma visão, do que casar com uma pessoa ficar com uma pessoa que não serve o Senhor. Brenda, mas eu casei, na época eu não era da igreja, mas agora eu já sou casada, já sirvo ao Senhor, meu esposo não. Agora é o tempo de pagar o preço. É um tempo de começar a pagar preço pelo seu esposo, pela sua esposa, para que Deus venha transformar, para que Deus venha libertar. E enquanto você espera, não desanima, continua no seu chamado, continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque tem muitas vezes a pessoa fala, ah, meu marido não quer seguir, eu também não quero. Isso aconteceu comigo muitos anos atrás. Chegou uma época que eu fiquei frustrada, eu fiquei cansada, porque eu falava, meu Deus, meu esposo não quer se levantar, ele não quer fazer a obra, então eu também não quero. E o que aconteceu? Que eu fui para o mundo. E ele continuou também do jeito que estava. Por quê? Eu quis fazer do meu jeito. Eu quis fazer do meu jeito. Não esperei. O Senhor falava, filha, paga preço. Olha, eu vou libertar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu ali. A gente tem que saber esperar o tempo de Deus. Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eclesiastes 3 vai falar que há tempo para todas as coisas. Às vezes você quer algo. Hoje, quando eu vim do culto, quando eu estava no culto, quando o pastor pregou, ele falou algo que me chamou muita atenção, que é verdade. Às vezes a gente quer algo agora. A gente quer que Deus faça um milagre hoje. Deus, ele pode fazer um milagre hoje? Pode. Se ele quiser, ele pode fazer agora. Se ele quiser, ele pode fazer amanhã. Se ele quiser, ele pode fazer daqui a pouquinho, depois de amanhã, porque ele é Deus. Mas às vezes a pessoa quer colocar Deus na parede, porque se o Senhor não fizer, eu não vou servir. Porque se o Senhor não fizer, eu não quero saber mais de nada. A gente não tem que cobrar nada de Deus, porque ele sabe o tempo certo de fazer. Às vezes ainda não é o momento. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando no vaso, né? Glória a Deus, o Senhor está trazendo desse rumo, né? Já estou falando já desse rumo, né? Deus está levando para essa direção, amém. Então, é saber esperar no tempo do Senhor. Eu tenho pessoas, conheço pessoas, né? Tenho pessoas no meu vínculo de família, de amizade, que Deus já falou, que é serva de Deus, que é levita, que é pregador, pregadora, e Deus falou, olha, eu tenho algo para ti. Eu tenho uma pessoa que eu estou preparando, teu varão, tua varoa, no tempo certo, e a pessoa não quer saber.
E a pessoa só quebra a cara, vive na peia, porque se mexe com pessoas erradas. Não espera o tempo do Senhor. Deus, ele já, como está dizendo aqui, ele sabe a pessoa certa. Ele sabe a pessoa certa. Porque quando você passa a carruagem na frente dos bois, como diz o ditado, você vai ter prejuízo. Agora, quando você espera em Deus, Deus, ele não nos decepciona, irmãos. Deus, ele não nos decepciona. Eu estou toda arrepiada falando isso. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Porque o Senhor está falando que ele não decepciona. Ore, cantará, suribários. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele promete, ele cumpre. Mas quem somos nós para colocar Deus na parede? Muitas vezes a gente se frustra, porque a gente quer agora. A gente é uma geração que é apressada. Mas Deus, ele não age dessa forma. Deus, ele não age dessa forma. Ore, Deus, ele não age dessa forma, irmãos. Meu Deus. Vou mandar uma mensagem no meu. Voltou, né? Aleluia, vamos lá. Deixa eu ver se alguém tentar entrar aqui no grupo. Então, vamos falar um pouco sobre guerra espiritual no plano familiar. E hoje o maior alvo do inimigo é destruir os casamentos, a família. Seja bem-vinda, Tainá. Então, a família hoje tem sido alvo de guerras constantes, seja em termos moral, cultural, religiosa, de valores, seja em todos os anos. O diabo, quando ele quer destruir uma família, ele não quer saber se é do mundo, se é lá da igreja, se é de uma cultura tal, ele quer saber de destruir. Então, cada um, dentro da sua própria casa, decidiu andar pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio coração. Porque aquilo que lhe era agradável e parecia muito belo, harmonioso, lucrativo a seus próprios olhos. Se sairmos da cobertura familiar, a gente vai abrir legalidade no plano espiritual para que o inimigo venha agir na nossa vida. Ou seja, nós, principalmente as mulheres, muitas das vezes, somos coluna da nossa casa. Porque nós estamos ali orando, nós estamos ali orando por filho, pelo marido, pela parentela. Se a coluna desaba, a casa cai. Então, a gente sempre tem que estar mantendo ali a casa debaixo da oração, apresentando ao Senhor. Porque lembra lá em Atos do centurião, que só basta apenas um para que Deus se levantar, para que Deus venha salvar o resto. Ai, Brenda, mas meu esposo está na droga, meu filho, meu marido. Gente, se posicione. Porque um dia a gente esteve lá no mundo e alguém orou por nós. Eu sou fruto de oração de alguém, você é fruto da oração de alguém. Tem gente que orou por mim, que ora por mim, que talvez eu nem saiba, nunca vou conhecer, talvez eu nem sei, mas alguém foi lá e orou. Se hoje eu estou aqui, você está aqui, porque você é fruto da oração de alguém. Tem pessoas que oram por você que você nem sabe. E tem pessoas que oram por mim que nem sei. Então, não desista da sua família, não desista do seu casamento. Quantas vezes o diabo ele já não tentou destruir o meu, destruir de outras pessoas? Tem destruído muitos. Hoje, o que a gente mais vê aí na igreja são pastores, pastoras, missionários, pessoas no terceiro, quarto, quinto casamento. Só que casamento é uma construção todos os dias. Eu não casei para fazer meu esposo
para mim ser feliz. Eu casei para fazer meu esposo feliz e ele para me fazer feliz. Isso é uma frase que eu aprendi com a Larissa. Então, quando a gente casa, né, somos fruto, né, de oração de alguém. Então, não devemos desistir do nosso casamento, dos nossos familiares, sabe? Mas aqui estamos falando casamento, né? Então, nós somos a cobertura ali, porque a casa ela se sustenta debaixo de uma oração. O centurião lá, olha só o que aconteceu, não está nem aqui, mas o Senhor está me trazendo essa passagem. O centurião, ele estava ali, ele chegou um momento que ele pensou até em morrer, porque ele achava que o Paulo e Silas tinha fugido junto com os outros presos, você já conhece a história, mas vamos focar na parte que ele fala assim, o que eu faço? O que eu preciso para ser salvo? Olha a pergunta que ele faz. E o apóstolo vai falar para ele assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha só. Ai, glória a Deus, chega, é forte. Ou seja, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ali ele, então, eu creio. E dali já levaram ele lá, ele levou os apóstolos para a casa dele, já serviu a comida, ajudou ali, deu um alimento, e ele foi batizado, e através dele, a sua família. Ou seja, só basta um posicionado. Se ele não tivesse posicionado, e aí? Talvez a família dele não teria sido ganha. Então, através de mim, através de você, Deus ele vai levantando, tá? Mas é como eu falei, temos que esperar o tempo do Senhor. Porque o inimigo ele sempre vai tentar destruir a família, porque ele não tem família e ele não quer que você seja feliz. Por isso que ele coloca ali espírito de encantamento, ele envia ali divórcio, coloca separação, coloca ali, faz de tudo para a pessoa desistir da família. Então, quando a gente sai dessa cobertura aqui, deixa de orar, porque a oração vai trazer essa cobertura para nosso lar, para nossa família. Quando a gente sai debaixo dessa cobertura, que a gente para, o que vai acontecer? A gente vai abrir legalidade no mundo espiritual para que o inimigo venha agir. Então, quando a gente anda no caminho do Senhor, o que acontece? Ele se responsabiliza por nós. Por quê? A palavra de Deus fala, se estiver em mim, eu estarei convosco. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, se a gente está ligado na videira, porque ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois ramos. Então, não sai da videira, meu irmão. Continua ligado na videira. Continua ali na cobertura. Continua ali orando. Continua ali apresentando. Continua ali buscando. Continua orando pela tua família, pelo teu marido, pelo teu filho, pelos teus familiares. Não deixe que essa cobertura venha se romper. Porque quando você para de orar, você abre uma legalidade para o inimigo vir atacar. Tenha sabedoria, porque lá em Provérbios 31 fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói. E uma vez eu falei para Deus assim, Senhor, como eu posso ser sábia com o marido tolo? Lembra de Nabal e Abigail? Que Nabal, ali o nome dele já diz tudo. Tolo. Então uma vez eu falei, Senhor, como é que eu posso ser sábia com o marido tolo dentro de casa? Porque se eu falo A, ele fala B. Se eu venho para cá, ele vem para cá. Se eu estou nessa direção, ele está nessa direção. Se eu quero investir aqui, ele quer investir aqui. Se não andar dois juntos, o que acontece? Vai cair os dois no mesmo buraco. Casamento é uma construção. E o Senhor falava para mim assim, tu só está olhando para você. Eu falei, não, Senhor, porque eu prego, eu faço a tua obra, eu jejuo, eu sou a mamã da estrela, e o meu esposo é assim, assim, assim. E o Senhor falou para mim assim, mas não vem não, minha filha, porque você falou assim, assim, assim para ele. Tu fala que tu tá ferida, que ele tá te entristecendo, mas tu também faz pior. Porque olha o testemunho que tu tá dando, principalmente que prega, que faz a minha obra, olha o testemunho que tu tá dando dentro da tua casa. E eu fiquei assim, falei, é verdade, Senhor. Porque às vezes a gente coloca tanta culpa no marido, na esposa, que é isso e aquilo, e a gente? Às vezes a gente vai orar, a gente chega diante de Deus e fala bem assim, porque meu marido tá assim, Senhor.
porque eu não aguento mais esse marido, porque eu não aguento mais essa mulher, porque eu não aguento mais isso. Aí Deus olha pra gente e fala assim, e tu? Tu e tu? Tá aí na terra, né? Porque às vezes a gente quer ser certo. Quantas vezes eu não cheguei diante do Senhor e falei, eu não aguento mais esse casamento, eu quero me separar. Eu não aguento mais. E o Senhor falou pra mim, pois eu vou te dar uma escolha. Tu escolhe. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Nunca vou me esquecer desse dia. O Senhor fala assim, tu escolhe. Tu espera eu trabalhar no meu tempo, ou tu quer que eu tire da tua vida, não para a morte, mas que cada um siga seu caminho. Fiquei pensando assim, falei assim, mas eu gosto dele, né? Não tenho para onde ir. Eu escolho, eu tenho meu conforto, né? Aí eu falei, eu vou escolher se eu trabalhar. O Senhor pois você vai ter que pagar o preço e esperar no meu tempo. Então, depois de lá, quando as coisas se complicavam, e eu me lembro que quando aconteceu isso, essa situação, eu ia pregar lá numa. Eu ia pregar numa vila que eu nunca nem tinha ido, recebi um convite. E olha o tema: põe tua casa em ordem. Eu olhei assim e falei, Senhor, como é que eu vou pregar sobre casa em ordem se a minha tá uma bagunça? A espiritual tá bem, mas aqui, a física, né? Então, gente, às vezes a gente tá ali pregando, é pastor, é missionário, é obreiro, é isso, é aquilo, e acha que tá tudo bem, que só a gente é certo, que só a gente é errado. E às vezes a gente já joga na cara do marido. Quem é tu pra falar alguma coisa? Que tu nem ora, nem faz nada para Deus. Sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque eu já fui essa pessoa. Que um dia tava orando, jejuando, Senhor, liberta o marido, faz isso, faz aquilo, eu quero meu esposo na igreja comigo. Mas no outro dia eu tava jogando na cara dele. Tu nem faz nada para Deus? Quem é tu para falar alguma coisa? Que testemunho eu vou dar? Que testemunho eu vou dar na minha casa? Que tipo de pessoa você é no seu lar? Que tipo de pessoa você está sendo na nossa casa? Será que você está sendo a mesma pessoa que quando está lá no altar profetizando, rodando, pregando, você está sendo na nossa casa? Porque eu vejo pessoas que estão pregando, que tá lá na igreja sapateando, usado no manto, e quando chega em casa, é panela na cabeça do marido, é vassoura na cabeça do marido, é marido gritando, chamando o nome, é isso e aquilo. Sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque eu já fui esse tipo de pessoa. E tem muita gente assim. E não é íntimo, não. A gente tem que dar bom testemunho. Estamos aprendendo aqui sobre a área sentimental, sobre a área sexual, vamos falar depois. Mas a gente tem que ter o quê? Princípios. Princípios. Casamento é um princípio. Bíblico da gente o quê? Uma só carne com o nosso esposo. Porque Deus criou um homem para a mulher, uma só carne. Deixará pai e mãe. O nosso primeiro ministério começa na nossa casa. Como é que eu vou ganhar os de fora se eu não estou ganhando nem os de dentro? Uma vez eu falei para Deus, Senhor, me leva para a missão, me leva para a nação. O Senhor não está cuidando nem daqui, não está fazendo missão nem aqui, minha filha. Quer ir lá para a nação, quer ir sempre para onde? O teu primeiro ministério é a tua casa. E eu fiquei assim, falei, é verdade. E eu queria muitas das vezes fazer as coisas do meu jeito. Ou seja, eu estava saindo, não saí do tema ainda, eu estava saindo da cobertura e dando legalidade para o diabo agir no meu casamento. Quando aconteceu essa fase de eu querer me separar, uma vez eu me separei, me arrependi, voltei, porque o Senhor me trouxe, o Senhor me deu uma visão, eu na prostituição, me trouxe de volta, e aí eu falei, tá bom. Então, sempre quando as coisas estreitavam, eu não tinha amadurecimento. O diabo pintava e bordava na minha família. E eu já pregava, já ensinava libertação, não como hoje, não tinha sabedoria que hoje tenho, mas pastor vivia aqui em casa, pastor e pastor, para orar no meu casamento, porque eu não tinha força de guerrear. Então, o que acontece? O diabo ele pintava e bordava.
Porque eu tinha saído debaixo dessa cobertura. Então eu estava dando espaço para o inimigo. Quando a gente anda no caminho do Senhor, ele vai se responsabilizar por nós. Irmãos, quando a gente faz a obra de Deus, a gente descansa. Deleita-te no Senhor e considerar os desejos do teu coração. Confia nele, mais ele fará. Quando a gente entrega na mão do Senhor, a gente só descansa. Só que às vezes a gente fala, Senhor, trabalha na vida do meu esposo, liberta ele, liberta ela. E no outro dia a gente já quer pegar da mão de Deus. Quantas vezes a gente fala, Senhor, está nas tuas mãos. Mas depois a gente vai lá, Senhor, não aguento mais, eu quero chutar o balde mesmo. Eu falava para Deus às vezes, Senhor, não quero chutar só o balde, não, eu quero chutar a barraca toda, não é só o pau da barraca que eu quero chutar, não. Eu quero chutar o pau com a barraca e tudo. Porque às vezes é cansativo. Então, o Senhor ele vai trabalhando na nossa vida. Então, quando a gente anda, né, andamos pelo nosso próprio caminho, nós somos responsáveis pelo que acontecerá conosco. Ou seja, quando eu tiro das mãos de Deus e tento agir na força do meu braço, as coisas desandam. As coisas, desabam. Lembra de Sara, que foi querer dar um jeitinho para Deus? Deus, ele não precisa que eu e você dê um jeitinho para ele fazer as coisas. Só que às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Não sei, eu acho que se eu fizer aqui, funciona. E Deus está falando assim, eu não preciso que tu faça isso, porque está na minha mão, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer. Sara, ela foi precipitada, porque Deus já tinha falado que ia dar um filho, e ela foi lá, queria apressar as coisas, vai lá, Abraão, com H lá, que eu quero um filho. E depois a gente sabe a história. Mas Deus transforma a maldição em bênção, porque o filho de H foi uma outra nação também, né? Deus prosperou, abençoou. Então, não foi Deus quem criou os problemas que nós enfrentamos. É nós mesmos que entramos em nosso próprio, né? É nós mesmos que entramos em nosso próprio caminho. Andamos segundo a nossa própria carne. A escolha pela carne nos tira o quê? Da proteção e nos leva a perdas gradativas. A destruição e a colher os frutos dessa colheita. Hoje, eu conheço até pessoas aí que estão separadas, estão divorciadas. Simplesmente porque eu tenho até um pastor que ele é um colega meu, é um pastor antigo, conheço muitos anos ele, que ele se separou. E aí, quando eu encontrei ele uns anos atrás, eu falei para ele assim, mas o porquê que o senhor desistiu do seu casamento? Ah, o primeiro não deu certo, não sei o quê, o segundo, porque a gente já não conversava mais. Falei, o senhor separou porque o senhor não conversava mais com a sua esposa. Não deu mais certo. Eu falei, gente, então, é isso que muitas vezes vai acabar com o casamento. Porque no começo do relacionamento sabe, é um romantismo, é flores, é tanta coisa. Mas é quando a gente passa a morar junto que a gente vai conhecer verdadeiramente ali a pessoa. Só que por quê que a gente não continua construindo isso depois que casa? Para o casamento dar certo, o relacionamento dar certo, tem que ter algumas coisas assim. Tem que ter a confiança, tem que ter um tempo de conversa. Hoje em dia tem marido que esfria o casamento, por quê? O marido só quer saber de trabalho, a esposa fica na casa cuidando dos filhos, faz faxina, e tem homem que não entende. Tem homem que não entende. A mulher passa o dia fazendo as coisas da casa, é roupa, é comida, é criança, tem igreja. E às vezes o marido chega, mulher, cadê a janta? Mulher, tu não lavou a roupa, mulher. Tem que entender também que não é assim que funciona. Às vezes a mulher também, o marido chega cansado do trabalho, não pergunta nem como é que foi o dia, já vai logo. E aí, cadê o dinheiro da conta? Tem o boleto, tem não sei o que para pagar, gente. Tem que ter sabedoria. Isso tudo desgasta o relacionamento. Não tem mais um tempo de conversa. Chega uma fase que o marido deita na cama, fica no celular, a mulher deita do outro lado, fica no celular, cada um no seu mundinho, não troca nem mais uma palavra. Isso tem que ser mudado, porque isso vai esfriando o relacionamento. E eu falo isso, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu não conto aqui história dos outros, eu conto as minhas histórias, aquilo que eu vivi, aprendi com o Senhor, para trazer um ensino. Porque a gente tem o quê? Que dar testemunho, a gente tem que o quê? Trazer ali aquilo que o Senhor vem trazendo para nós. As mudanças que Ele faz em nós,
a sabedoria que ele vai nos dando, porque o Senhor ele vai nos direcionando. Quando a gente faz da nossa vontade, as coisas elas não vão fluir. A gente vai colher só destruição, divórcio, separação, por causa das nossas más escolhas. Porque às vezes o Senhor até deu um casamento abençoado, mas a gente, por falta de sabedoria, um esposo tolo, acaba destruindo. Abigail, ela foi uma mulher que teve sabedoria. Porque quando Davi mandou os soldados lá, dizendo que estava indo como visita de paz, pedindo um alimento ali para ele ajudar, se Nabal podia dar algumas coisas para ele, para os soldados. Davi, ele sempre tinha protegido ali as colheitas, as coisas de Nabal. Os servidores dele eram amigos ali também dos coisas de Nabal, seguidores de Nabal. Não tinham briga. Mas sabe o que Nabal fez? Eu nem sei quem é esse. Eu nem sei quem é esse tal de Davi. Mentira, porque Davi já estava famoso. E quando Abigail, o servo de Abigail, chega lá na cozinha, Abigail, bora, que Nabal. Essa mulher usou de uma sabedoria tão grande que ela parou uma guerra. Arrepiei todinha agora. Ela parou uma guerra, porque ia acontecer uma guerra. Ia ter morte. Até ela iria morrer por causa da falta de sabedoria de Nabal. Quantos casamentos estão sendo frustrados por causa de falta de sabedoria de maridos e esposas? Quantos? Porque não há de sabedoria. Relacionamento é construção. Ai, porque no começo era um friozinho na barriga, era flores. Tá, esse é o momento da paixão. Quando você... a paixão ela vai durar em torno de 2 anos, 1 ano e pouco, mas depois você vai ver a fase do amor. É uma outra fase. No começo é borboletinha na barriga, mas depois é outra fase. É onde a gente vai aprender o quê? O amor. Paixão é diferente de amor, porque paixão ela é passageira. Paixão ela é passageira, ela dura pouco. Agora amor não. Amor ele vai ali bastante tempo. Vamos falar aqui agora sobre os pastores de Ló. Olha só essa história. Eles criavam guerras e desentendimentos constantes com os pastores de Abraão. Assim, apesar de serem parentes, Abraão teve que mandar o sobrinho escolher um lugar e ir embora. Olha só, aqui eu quero abordar algo. Olha só que forte. Essa quentinha, meu Deus. Às vezes, a pessoa casa e não quer sair do meio da família. Não estou falando, ai, casou, vou esquecer minha família, vou abandonar. Não é isso que eu estou falando. Mas sabe aquele marido, aquela mulher que só quer estar na casa da mãe? Todo dia está na casa da mãe. Todo final de semana está na casa da mãe. Está na casa do pai. Não. Tem que ter limite. O meu esposo, quando eu casei com ele, todo dia queria estar na casa da mãe dele. Amor, bora sair. Não, vou lá com a mamãe. Amor, bora sair. Vou lá na mamãe. Falei, meu filho, peraí, bora aqui. Deixa sua mãe para lá. Bora ter nosso tempo junto. Bora sair junto. Não, porque a mamãe, isso aqui é mãe. Não, não. Você pode ir um outro dia. Tem que dar prioridade para a sua família. Porque uma coisa que eu aprendi com a Larissa foi, quando a gente casa, a nossa família é os filhos, o marido e a esposa. O resto já vai se tornar parente. Parente. Aqui, Ló, que era sobrinho de Abraão, eles estavam ali, chegou um momento ali que depois que Gomorra, né, Deus queimou tudo ali, foram juntos ali, só que chegou um momento que não estava dando mais certo, porque cada um tinha que seguir a sua vida. Ló tinha ali, né, as filhas dele, tinha seus gados, Abraão tinha ali já suas coisas, então chegou um momento que não estava dando mais certo, já estava dando briga. Quando a gente casa, tem um ditado, quem casa quer casa, cada um tem que ter sua privacidade, cada um tem que ter o seu cantinho. Esse negócio, ai, casei, vou morar na casa da sogra, se no momento você não tiver condições, ainda não dá para vocês ir para o canto, né? Amém, fica aí até o tempo, mas não fica todo o tempo debaixo da saia, né? Porque sempre vai ter esse tipo de coisa. Confusão, vai ter esse tipo de situação. Mal vem pra cá, o cachorrinho tá ali uma vez. Bem mal.
Então chegou o momento que os pastores de Ló e de Abraão já estavam tendo um desentendimento ali. E eles eram o quê? Parentes. Então Abraão teve que mandar o sobrinho escolher um lugar e ir embora. Tipo, olha aqui, Ló, as coisas não estão dando mais certo, não, meu filho. Tu já tem que procurar o teu rumo, tem que procurar um cantinho para ti, cada um no seu cada um. Então, Abraão teve que mandar o sobrinho escolher um lugar e ir embora. Embora Pedro identifique Ló como sendo justo e aflito de alma pelos pecados de Sodoma, Ló escolheu uma rota de colisão e ambicionou um lugar de pecado. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Ou seja, quando Ló viu ali aquela terra, ele foi ambicioso, porque ele, não, essa terra aqui é linda, é grande, eu vou ficar com essa aqui. E ele não soube escolher. Então, Abraão escolheu ficar no lugar oposto de Ló. Ló fez uma escolha segundo os seus olhos, porque viu que as campinas do Jordão pareciam férteis, prósperas, e estendeu suas tendas, desde as campinas do Jordão até Sodoma e Gomorra. Lugares considerados terra de perdição. As de Abraão se estenderam de Manré, em Hebron, por toda Canaã, a terra que Deus lhe prometeu. Então, Ló escolheu pelos olhos. Então, muitas vezes a pessoa escolhe um rapaz, uma mulher ali, pelo que? Ah, é por beleza. Tá certo que, lógico, né, que tem que ser bonitinho. Mas, poxa, às vezes aquele feinho, aquele ali, aquela pessoa, não feio não, né, tá repreendendo. Uma pessoa ali que não é muito bem coisa, mas é um homem cheio de Deus, da presença de Deus. Enquanto aquele outro bonitinho agride a mãe, chama nome, não quer nada com Deus. Então, às vezes a pessoa faz escolha errada por causa das concupiscências dos olhos. Então, veja que a diferença. A rota de Ló vai levar para o pecado, mas a rota de Abraão vai levar para a santidade. Assim como a escolha de Ló parecia ser próspera e acabou levando a uma cidade que foi destruída por causa do pecado, o fruto da nossa escolha pode nos levar à destruição. Eu lembro de uma vez que uma colega minha, quando ela apareceu na igreja, ela estava num relacionamento com um jovem aí, mas ele era muito viciado em bebida, em droga, e ela estava tentando caminhar, só que o inimigo usava muito ele. Então, às vezes, ela chegava na igreja chorando, pensando em desistir, não aguentava mais, porque se tornou um jugo pesado. Mas o Senhor já tinha falado que tinha um melhor para ela, né? Eu vejo também pela uma prima minha, que ela é uma levita, uma bênção, só que o diabo, ele sabe aonde que ele faz ela cair. Sempre coloca prato de namoradinho, que faz ela cair na fornicação, leva para prostituição. Então, sempre leva a queda. Por quê? E eu já falei, tem que esperar no tempo de Deus. Porque Deus, ele tem algo melhor, ele tem algo bom para gente. Só que a gente, muitas das vezes, faz o quê? Escolhe errado, que nem nós. Então, por causa do pecado, o fruto da nossa escolha pode nos levar à destruição. Sodoma significa literalmente sede do pecado. Sede do pecado. Era o lugar da idolatria, da feitiçaria e da imoralidade. O lugar que Ló escolheu para morar com a família foi o mais tenebroso que existia na terra. E até para sair de lá com a família. Foi difícil, como a gente sabe, né? Perdeu até a esposa. Porque a gente vê que a mulher de Ló virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Deus já tinha falado, não olhe para trás. Saia, não olhe para trás. E ela olhou para trás porque ela estava querendo. Ela olhou ali com aquela intenção, não vou, sabe? Olhou assim, porque não queria desapegar. Estava presa a um lugar cheio do pecado. Ele, porém, se demorava pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Ló foi puxado pelos anjos para fora da cidade. E quando saíram, a esposa olhou para trás, para o passado, e virou uma estátua de sal. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Suas filhas lhe embebedaram para terem relações sexuais com ele.
dando origem aos moabitas e os amonitas, inimigos de Israel. Deram, pois, ao seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita, deitou-se com seu pai. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita a menor: Eis que ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que concebemos a descendência do nosso pai. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho, chamou de Moabe, e este é o pai dos moabitas de hoje. E a menor deu à luz ao filho, e chamou-lhe de Ben-Amim, e este é o pai dos amonitas de hoje. Ou seja, a gente vê pela má escolha de Ló tudo aquilo que ele teve que passar. Ou seja, o jugo se tornou pesado. A última menção no Antigo Testamento sobre Ló diz que a sua moradia era em uma caverna. E a geração dele foi fruto de incesto por causa das filhas. Olha só, gente, que isso aqui é muito forte. Abraão, ao contrário, aumentava em prosperidade e levantou gerações de prosperidade. Anule toda a síndrome de Ló da sua vida hoje. Não fique com a herança dele e abrace a de Abraão. Ou seja, Abraão foi abençoado, foi próspero, enquanto Ló, a gente vê aqui que não teve mesma sorte. Agora mesmo, cancele todas as ramificações de Ló. Desvie-se da rota de Sodoma, do pecado da destruição, e guie-se pelo caminho do Pai da fé. Estenda seu acampamento para a terra que Deus lhe prometeu, para a santidade e para a adoração do Senhor. Para onde você quer estender sua tenda? Corremos o risco de gerar inimigo dentro de nossa própria casa, mediante os territórios por onde nossos filhos andam e mediante o testemunho que eles veem em nós. Geralmente, nós estamos escolhendo lugares tenebrosos para os nossos filhos, usando o mecanismo desse século para negociar a nossa ausência no lar. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. Hoje também, eu vejo muita negligência com as crianças. Hoje, os pais já nasceu hoje, praticamente amanhã já dá um celular. Hoje as crianças quase não têm, que nem antigamente, aquelas brincadeiras com boneca, com carro, essas coisas. Hoje já é tudo tecnológico, né? A babá eletrônica, a televisão, que poderia ser um veículo de bênção, é mais usada como um canal de maldição. As propagandas, os filmes e até os desenhos animados têm uma regência maligna que está influenciando os nossos filhos com a nossa permissão. Ou seja, hoje em dia o diabo tem mais acesso dentro do lar, através desses meios, que pode ser bênção, mas também pode ser maldição. Porque a gente pode usar o celular para fazer aquilo que eu estou fazendo aqui, uma live, falar de Deus, mas também tem os meios errados. É uma série, é um filme, é um desenho, é um jogo que vai trazer ali coisas para a mente da criança. O meu primo, o meu sobrinho, ele gostava muito daquele boi da cara preta. Ele só vivia ouvindo aquilo. Então, quando foi uma vez, ele não conseguia nem dormir. Ele acordava gritando, porque ele via o boi da cara preta, para ver como é que fica aquilo na mente da criança. Né? Já dele estava ouvindo uma musiquinha lá, não sei o que, da Xícara, que canta lá uma música, não sei o que, do Talalá, uma música velha esquisita, que eu fui ouvir, dizia poluição mental. E o meu sobrinho não estava tendo... Não conseguia nem se concentrar na escola, não conseguia ler, não conseguia, sabe? A mente já estava tão poluída. A gente sabe que músicas são frequências. Então, deixar os nossos filhos com pessoas que não servem a Deus é expor aos perigos. Pessoas que não servem a Deus não servem para cuidar dos filhos. Olha só aqui, tem que ter cuidado. Eu vou deixar o meu filho... Eu vou deixar meu filho aqui com meu irmão, com meu tio, mas ele nem serve a Deus. Aí coloca lá uma música, coloca um funk, coloca lá uma coisa lá que não vai edificar nada a criança. Então, a pessoa que está entrando em sua casa, cuidando de seus filhos, precisa conhecer a palavra,
conhecer princípios espirituais e ser uma pessoa santa, para que em sua ausência não macule a santidade do seu filho. Isso aqui é um alerta aos pais. Já desse, meu irmão veio aqui, né, com minha sobrinha, de 2 aninhos, botou um desenho aqui na televisão, um patinho aqui na televisão. Quando eu fui ver o patinho, tipo com batida de funk, eu falei, que arrumação é essa? Não. Vai botar 3 palavrinhas, vai botar outra coisa, aqui em casa não. Aqui tudo é ungido. Também tem que ter cuidado nas escolas, né? Onde os filhos estudam, que decide a formação e a informação que eles terão para o resto da vida. É a sede da influência para se formar o caráter. A escola de seu filho precisa ser um lugar onde há registro da glória de Deus, debaixo de princípios bíblicos. E, antes de tudo, a melhor escola se chama lá. Começa na casa. As crianças aprendem aquilo que os pais fazem. Tem casal que tem relação sexual com o filho no lado. Que coisa horrível. Tem relação, o filho está no lado e está tendo relação. Porque não tem outro quarto? Não, tem que ter sabedoria. Tem que fazer um quarto para essa criança, né? Porque as crianças, elas aprendem muito rápido. Porque é aí que traz acesso para o quê? Pornografia infantil, masturbação infantil, porque o diabo ele só quer uma legalidade. Lembra que eu falei no começo? Tem que ter cobertura espiritual. Oração na nossa casa, e vigilância, porque senão a cobertura se rompe e o inimigo ele entra. Na visão celular, a família é a célula principal. Mesmo isso não é só mesmo isso é só a célula principal mesmo. Isso não é só discurso. Nenhuma agenda cheia deve anular o seu tempo com a família. O nosso tempo foi criado por Deus para ser investido na família. Agora, tem gente que fala assim, marido, eu não tenho tempo para ficar com a minha esposa, não tenho tempo para ficar com meu filho. Às vezes a mulher trabalha tanto, não tem tempo para ficar com o filho, não tem tempo de ficar com o marido. Então, isso traz o quê? Isso vai trazer o quê? Uma abertura para que o inimigo venha usar de artimanha para que venha interferir na vida dos filhos. Santidade, se em casa não houver santidade nos pais, tudo que nossos filhos recebem de seus discipulados, seus pastores, dos professores, destrói-se por mais santo que sejam. Amar nada substitui o amor. Ele é o vínculo da perfeição e está presente em tudo, nos dons, no ministério e no Espírito Santo. Também tem que trazer o quê? Dar carinho para os filhos, ensinar o filho. Eu sou da época que meu pai sentava na mesa comigo, bora, cadê? Tem tarefa de casa? Me ensinava. Tem um desenho, alguma coisa? Cadê o teu caderno? Hoje não, hoje a gente quase são poucos que fazem isso. Que sentem com o filho, que tem paciência de ensinar. Sabe? Eu vejo muito isso no meio dos meus familiares. Em lugares que senta lá na mesa. Bora, menino, estuda, não sei o quê. Não sabe ler, burro. Amaldiçoa a criança. Amaldiçoa. Tem que ter paciência, não é assim, não. Não é assim. Tem que ter sabedoria. Outra parte também, audição. Você tem que saber que tem 2 ouvidos e uma boca. Para falar menos e ouvir mais. Precisamos ouvir os filhos. Saber o que anda fazendo e não pensando que eles não erram. Não pecam e que só vivem pensando no céu e em Jesus. Temos que ouvi-los sem espanto e instruí-los. Ou seja, parar para ouvir a criança. Gente, se você vê uma libertação em criança, misericórdia, como é feio uma libertação em criança. Brenda, mas criança fica endemoniada? Fica. A coisa mais horrível, libertação em criança. Por quê? Porque, muitas das vezes, o pai não para ouvir a criança. Tem criança que já tem acesso à pornografia desde novo, à masturbação infantil, porque o pai, muitas vezes, a mãe não para analisar o que o filho está fazendo, o que ele está vendo no celular. Outra parte, confiança. Nossos filhos precisam confessar suas culpas e seus pecados, mas precisam acreditar nos seus pais. Não há discipulado melhor do que os pais. Devemos ser a melhor referência para eles. Não existe professor, pastor, líder de rede, líder de célula que substitua os pais.
Ai, mas eu não tenho tempo, eu tenho que deixar lá na creche mesmo, quando eu saio do trabalho, eu pego da creche, ou deixo a criança lá na mão de babá. Isso é bem complicado. Depois a criança cresce, rebelde e não sabe por quê. Devemos ser a melhor referência para eles. Dê segurança ao seu filho, mostrando que ele pode confiar em você. Não é o caminho da célula, nem da rede, nem da igreja, nem dos 12 que instruirá o caminho em que nossos filhos devem andar. É o caminho do Senhor. E ele deve aprender esse caminho em casa, na igreja. Ele só deve reforçar o que aprendeu com os pais. A palavra de Deus mesmo fala: ensina teu filho no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Às vezes a pessoa não quer ensinar o filho. Eu vejo assim que os filhos hoje em dia, a maioria só falta bater na mãe, no pai, grita, bate o pé. Mas também tem que corrigir com a vara, porque a palavra de Deus fala que tem que corrigir com a vara. Ah, porque meu filho não posso bater no meu filho. Pois se você não bate nele, se você não corrige quando ele é pequeno, quando ele crescer, ele vai apanhar na rua, da polícia, dos outros. Melhor você corrigir que é pai e mãe do que os outros na rua corrigir depois. Em Malaquias 4:6, Deus promete que converterá os corações dentro de casa. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Então, precisamos de mais tempo para a família. Quando o sacerdócio do esposo e da esposa está presente, o que vai acontecer dentro lá? Cura para todos dentro da casa. Não é só pela presença física, mas é pelo tempo que investimos na família. Pela atenção e cuidado. Podemos estar dentro de casa, mas estando totalmente alheios ao cônjuge e aos filhos. Dentro de casa, aqui em corpo, presente, mas a mente está em outro lugar. Nem aí para o filho, nem aí para a mulher, ou vice-versa. Então, podemos estar fora de casa e estar com eles. Existem mecanismos que podem usar para nos aproximarmos. Quais são esses mecanismos que a gente pode usar? Abençoar os filhos por telefone, mandar presente, fazer bilhetinho dizendo que o amamos e o quanto eles são importantes para nós. Podemos colocar esses bilhetes em pontos estratégicos da casa. Antes de sair de manhã, quando eles não estiverem acordados, vai lá na cama do filho, coloca ali um bilhetinho, se ele não souber ler, diga: meu filho, eu te amo, né? Você é uma bênção. Fala palavras de amor e carinho para o seu filho. Quando você menos espera, pode receber um telefonema do seu filho só para ouvir um papai ou mamãe, eu te amo. Ministre essa saúde e santidade aos seus filhos com amor e carinho, ouvindo eles e fazendo com que eles tenham confiança em você. Então assim, eles saberão e sentirão que não estão sozinhos. Porque muitas vezes a criança cresce com aquele sentimento de abandono, né, rejeição. Ai, porque meu pai dá mais carinho para o meu irmão ou para minha irmã do que para mim. Amar os dois da mesma forma, ou quanto estiver da mesma forma. Alguns falam: a mãe tem seu filho preferido. Eu não creio nisso. Não creio nisso. O pai, porque o pai prefere mais esse do que esse. Tem que amar todos iguais. A parte 2 da guerra espiritual na família do lar. Vou já entrar na parte sexual. Em Malaquias 4:6, Deus promete que converterá os corações dentro de casa. Mas o que nós precisamos fazer? Deixar Deus fazer essa obra em nosso coração primeiro. Para que cure e brote em nossa casa. Temos que ter o quê? Comece primeiro em nós. No pai, na mãe, na esposa, no marido, e depois vai emanar os filhos. Às vezes a pessoa fala assim: eu não sei porque o meu pai, ele é bruto, ele não me dá carinho, ele é desse jeito, ignorante. Porque ele não teve. Ele teve um pai que era assim. O nosso pai, a nossa mãe, é espelho daquilo que eles foram dos pais dele. O que eles vão... como é que eles vão poder dar algo se eles não tiveram?
A gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente não tem, como é que a gente vai dar? Às vezes a pessoa diz, porque eu não sei porque esse homem é assim, não sei porque meu marido é assim, não sei porque essa mulher é assim. Porque os pais deles foram assim. Os pais deles foram assim. Eu vejo pelo o testemunho do meu esposo. Ele é todo assim, negócio de trabalho, 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 viciado em trabalho. Agora que ele tá melhorando, né? Que eu tenho orado. Ele deu uma pausa, né? Mas um dia aqui do nada, eu olhei para ele assim, a expressão dele falou, sabe por que ele é assim? Veio do pai. Lá na infância, o pai dele trabalhava, 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 e ele começou cedo. Eu olhei assim, falei, hã? Falei, amor, tu teu pai era assim, assim, assim. Ele era. Eu falei, tu começou cedo, assim, assim, assim. Ele comecei. Falei, porque a expressão acabou de falar. Mas hoje vai ser anulada essa maldição em nome de Jesus. Você vai trabalhar o suficiente, mas você vai ter tempo para Deus, tempo para a família, tempo para mim. E as coisas vão melhorar. Glória a Deus. Estamos em guerra, mas numa certeza de que a bandeira da vitória já foi arvorada em nosso favor. E somos vitoriosos. Ainda que um membro da sua família não esteja tão correto, você precisa acreditar e fazer guerra para libertá-lo do vício, da droga, do álcool, da pornografia, né? Porque tudo isso não são maiores do que a promessa de Deus. Deus já falou o que o teu marido é, o que a tua mulher, o que teus filhos são, o que a tua família são. Deus ele já falou o que eles são, a promessa está de pé. Não desista de orar, não desista. Às vezes Deus já falou assim, eu vou libertar da droga, do vício. Aí a pessoa toma posse, mas depois esquece da promessa. Depois esquece. Não desista de orar. Porque Deus, assim como Ele me libertou, Ele libertou a sua vida, Ele pode libertar a sua família. Mas é tudo no tempo do Senhor. É no tempo dele. A escravidão do pecado não é maior do que a promessa de Deus. Hoje eu estava até ouvindo o louvor de tarde aqui, que falava sobre isso, da totalidade da promessa. Eu comecei a chorar naquele louvor. O Senhor falou tanto comigo através daquele louvor, que às vezes o Senhor lhe promete algo pra gente, a gente até se esquece. Mas Deus, ele não se esquece do que ele prometeu. Eu creio que Deus, nessa noite, ele está renovando promessa na tua vida. Eu quero falar algo para você, que Deus, ele não se esqueceu da promessa que ele falou para você. Do que o seu filho é, do que a sua família é, do que o seu pai, do que seu esposo, do que sua esposa é. Deus, ele não se esqueceu da promessa. Ainda que você se esqueça, mas ele jamais se esquecerá. Ainda que a gente, muitas das vezes, se esqueça, mas Deus ele não se esquece, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometer algo, ou você prometer algo, a gente pode voltar atrás, mas Deus ele não volta atrás naquilo que ele promete, naquilo que ele faz. Amém? Então, se estivermos andando rigorosamente na palavra e se entrarmos numa guerra espiritual pela nossa família, não haverá demônio que resista a um guerreiro de Deus. Você é esse guerreiro chamado a vencer, vencedor. O grande Gibo está à sua frente. Guerreiro, o grande general de guerra está à sua frente. Guerreiro. As suas guerras e as suas batalhas. E você não será envergonhado neste processo. Temos a vitória na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Abraão, um estrategista familiar. Abraão e Ló estavam distantes, mas Abraão sabia que tinham o mesmo sangue e uma ligação familiar. Eles estavam separados no sentido físico. E ainda que Ló estivesse longe, corria nas suas veias a fé do patriarca. Ainda que um membro da nossa família não esteja no caminho do Senhor, devemos fazer guerra para que ele entre nesse caminho. Ou seja, está ali orando, fazendo propósito, declarando, profetizando, né, que ele vai estar. Eu declaro que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira na vida do meu esposo. Eu declaro que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira na vida da minha esposa, na vida do meu familiar, assim, liberta da droga, liberta do vício, liberta das maldições geracionais. Quebra, Pai, cadeias, quebra correntes, Pai. Vai tirando todo sofisma, vai tirando fortaleza da mente. Senhor, vai dando a vitória. É desse jeito que a gente tem que fazer. É profetizar, exercer autoridade.
guerrear pela nossa família. Eu já fiz propósito pelos meus familiares, muitas das vezes, campanha, de oração, que os demônios vinham no meu sonho, vinha no físico, só faltava se materializar no meu lado, gritava no meu ouvido. Por quê? Porque a gente está ali na guerra, a gente está ali intercedendo, a gente está ali lutando, guerreando, e Deus lhe dá a vitória. E muitas vezes a gente não vai ter resultado agora, mas vai ter daqui a um tempo. Eu vejo hoje que já estamos colhendo algumas coisas de algum propósito, né? Que eu e minha mãe fizemos lá atrás. Então, vamos lá. Mas se já está no caminho, é totalmente apático. Vamos fazer uma guerra profunda para que ele se transforme num homem ou uma mulher consagrada e cheio do Espírito Santo. E se já é consagrado, a guerra ainda não acabou. Ainda que ele esteja ali. Ai, Brenda, já tem aí, nos familiares meus que já estão servindo ao Senhor. Mas vamos continuar. Sabe qual é o problema da vida das pessoas? É que elas estão ali orando na guerra, na peleja, estão ali pagando o preço, e quando recebe a bênção, ficam descansadas. Deus foi lá, libertou, pronto, a pessoa parou de orar. E não é assim. Aí que você vai ter que orar o triplo, cobrindo essa pessoa. Porque o diabo ele não quer perder. Entramos em guerra para que se torne cada dia mais santo, mais cheio do poder, da autoridade do Senhor Jesus Cristo. A guerra começou, mas não tem fim, até o dia de Cristo Jesus. Então, vamos guerrear pelo caráter da nossa família. Devemos orar e guerrear em todo o tempo. Todo o tempo. Não existe nenhuma promessa de restauração de coração na Bíblia que não envolva o coração da família. Gênesis 12, versículo 13, você pode meditar depois. Aqui tem algumas passagens. E outras muitas passagens têm uma promessa para a família. Todas aqui nessas passagens, você vai ver a promessa que o Senhor está fazendo. Malaquias 4,6 é o último versículo do Antigo Testamento, e o Senhor diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o Senhor converte, o Senhor vai libertando, o Senhor vai restaurando. É uma promessa para a família e para a nação. O Senhor está falando aqui. Então, se Deus ele nos deu uma promessa que ele converterá, por que muitas vezes a gente duvida? Sabe? Tudo é possível ao que crê. Como eu falei, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando a gente apresenta, que a gente paga o preço, que a gente faz um propósito, faz uma campanha, nós só temos que descansar. Deus mesmo dará um novo coração para a família, porque se a família ela vai bem, nada vai mal. Agora, se a família vai mal, nada vai bem. E como vai a sua família? Como que está indo a tua família hoje? Se estiver bem, vai ficar melhor. Se estiver mal, vai ficar bem. O diabo ele não vai roubar sua herança. Não fica omisso. Nada é maior do que a promessa de Deus entre em guerra. É preciso haver um acréscimo de mudança para um degrau a mais. Sair dos princípios de Deus é entrar numa guerra espiritual sem condições de vitória. A escolha pessoal pelos atrativos dos sentidos naturais nos leva para o centro da guerra. E é, consequentemente, fora dos princípios. Ficamos escravos. Ló se separou de Abraão e foi para Sodoma. E aconteceu uma guerra de 5 reis contra 4. E Ló estava onde? No meio daquele povo, em guerra. E como consequência, olha só, ficou escravo. Mais uma vez a gente vê Ló pagando pela má escolha. Brenda, mas eu casei na época com essa pessoa e a gente ainda não servia a Deus. Amém. Agora você está casado? Continue orando pelo seu marido, pela sua esposa, crescendo juntos na obra do Senhor. Quando rompemos com os princípios espirituais, casamento é um princípio. E entramos na questão da escolha do nosso coração, que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Somos seduzidos pelo que é efêmero, natural,
físico e sofreremos as consequências. Ló vivia apenas no físico. Abraão era esperto. Ele não perdia a visão do físico, mas estava onde? No plano espiritual. Conquistava primeiro aonde? No plano espiritual, para depois aqui no físico. Isso aqui é uma chave. Essa aqui é uma chave. Já fala como um ato profético assim, ó. Conquistarei primeiro no espiritual, para depois no plano do físico. Ló foi apanhado e preso, os reis levaram no cativo e ele ficou atado debaixo das autoridades daqueles reis. A palavra que aparece ali é potestades, que é o quê? Organizações de autoridade. Não eram principados de demônios. Era como se fossem reis, organizações maiores que prenderam Ló, que era uma semente de Abraão, solto nas proximidades daquela terra, sem direito de entrar nela. E como Deus não isolou Ló do coração de Abraão, porque Abraão tinha uma aliança com Deus. Lá no capítulo 14, né, a gente pode ver. Abraão cresce mais ainda com Deus. E a gente vê que ele tem o quê? Uma experiência profunda com o Senhor. Mas lá no capítulo 13 vai acontecer o quê? A guerra espiritual de 5 reinos contra 4. Não há detalhes da guerra, mas o que a gente vai ver? Se memoriza Ló. E a notícia chegou aos arraiais de Abraão. Ló, teu irmão, foi preso. Ló havia crescido no conceito de Abraão. Ele agora era tido como seu irmão. E todos nós somos criaturas de sentimentos. E os pastores de Ló causaram um grande problema para Abraão, que podia muito bem dizer assim, Ló está preso, então o problema é dele, quem planta colhe. Mas Abraão, gente, ele não olhou dessa forma. É o que acontece muitas vezes, né, na família. Porque tá ali na droga, isso aí vai morrer desse jeito. Esse destino aí, eu vejo muitas vezes isso. Para esse daí, ó, só morte ou cadeia. Isso aí, se não morrer, ou então quando vai lá, tá preso, ou acontece alguma coisa. A gente vê muitas vezes na nossa família, gente, assim. Foi lá, plantou, agora ele que se vire. Tá preso, agora tem que se virar. Quem mandou roubar? Quem mandou fazer isso? Quem mandou matar? Aqui é a mesma coisa. Só que a gente tem que ver o quê? A palavra de Deus fala lá em... Não me lembro agora se é Coríntios ou se é Timóteo. Que aquele que não cuida dos seus familiares já abandonou a fé. Quem não cuida dos seus familiares já abandonou a fé. E a palavra de Deus fala também que nós não devemos buscar somente nossos próprios interesses, mas do próximo. Ou seja, eu não tenho que me preocupar só com meu marido, com meu filho, com minha esposa, mas também com meus familiares, com meus parentes. Abraão aqui estava separado de Ló no âmbito físico, cada um estava no seu. Chegou um momento que cada um se separou, mas quando Abraão soube da notícia que Ló estava em perigo, ele foi lá, reuniu seus soldados e foi lá resgatar Ló, seu sobrinho, trouxe ali sua família, trouxe tudo de volta. Ele foi lá ajudar, ele se importou. Às vezes a gente não se importa, muitas vezes a gente deixa de se importar. Porque está lá internado no hospital, eu não vou fazer nem visita, eu não vou nem lá, eu não vou nem não sei o quê. E isso é errado. Isso é errado. Então, quando Abraão soube, né, que Ló estava preso, rapidinho ele foi lá, junto com seus ali, né, seus soldados, vou falar assim, ele montou uma estratégia para libertar Ló. Eu já quero profetizar na tua vida que Deus ele vai te dar estratégia de como você deve guerrear pela sua família, pela sua casa. Que a partir de hoje, o Senhor devia te dar estratégia de como você deve guerrear na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus familiares que estão presos, cativos, sendo oprimidos por demônios, que estão em cativeiros, que precisam de ser libertos. Eu quero profetizar que a partir de hoje
O Senhor te dará estratégias para você saber lidar com essa situação. E você vai ajudar a sua família. Seja talvez aí através de um propósito de jejum, seja através de uma oração, aí de um jeito, ele vai te dar uma estratégia. Seja através de sonhos, visões, profetas, através da sua palavra, mas ele vai te dar estratégia e te direcionar. Como que você vai ajudar essa pessoa? Muitas vezes o Senhor ele vai nos chamar para a oração, o propósito, a orar e interceder pelaquela pessoa, mas muitas vezes ele não vai permitir que a gente ore, porque vai ser um tratamento dele com aquela pessoa. Mas vai chegar um momento também que ele só vai querer que a gente ore e vá lá e ajude com uma campanha, ajude com um propósito de jejum. Então, tem várias formas que Deus ele vai direcionar. O Senhor ele nos chamou para organizar uma estratégia de libertação específica para cada pessoa. Por quê? Cada pessoa ela tem um sentimento diferente. Precisamos organizar uma estratégia de libertação para vencer a imoralidade, o roubo, a idolatria, a feitiçaria, o paganismo. Abraão poderia deixar Ló cativo, sem se importar, mas ele teve o quê? Compaixão para sarar o seu irmão e se apressou para libertá-lo. Gênesis 14 diz que os servos nascidos na casa de Abraão foram convocados para a guerra e eram 318 deles, né, que foram para a guerra. As pessoas que têm o mesmo sentimento, as nascidas na nossa casa, todos que foram guerrear a favor de Ló, para resgatá-lo da mão do inimigo, era conhecido dele. Então, lendo o capítulo 13 e 14, a gente vê que foi organizada uma estratégia assim, espetacular. Eles despojaram o inimigo de tal forma que, no fim, Abraão ficou ainda mais rico e Ló estava liberto para a glória de Deus Pai. Ou seja, olha outra chave aqui. Enquanto você está ali ajudando alguém da tua família, Deus ele vai te prosperar. Não vai faltar para você, porque Deus ele vai honrar. Porque Deus está vendo que você está tendo compaixão, você está tendo amor pelo próximo, pelo seu familiar. Ainda que você não fale com essa pessoa da sua família, ainda que você tenha esse tipo de picuinha, né, que você não se dá muito bem, né? Com certeza tem pessoa que vai assistir isso, que é assim com alguém da família. Mas, olha só, ainda assim, faça a sua parte. Porque nós não devemos pagar o mal com bem. O mal com mal, mas o bem com bem, né? E quanto mais você ajuda, quanto mais você está ali, se colocando na brecha, você está orando, você está dando um conselho, você está levando uma cesta básica, fazendo uma visita, olha só, Deus ele vai te abençoar ainda mais. E Ló estava liberto para a glória de Deus Pai. Quantos membros da nossa família estão na mão do diabo e nós ficamos relaxados? E quantas pessoas caminham no reino, mas ficam totalmente descompromissadas com Deus, só porque ficaram decepcionadas com alguém da igreja? Olha só. Quantas pessoas caminham no reino de Deus, mas ficam totalmente descompromissadas porque ficaram decepcionadas com alguém da igreja? E acaba generalizando, estendendo a decepção para todos os crentes que conhecem. Isso acontece muito na casa. O inimigo ele usa muito disso dentro do âmbito familiar. Tu, agora que é serva de Deus, quer ser a bambambam. Mas eu já fui dessa igreja. Eu já fui lá da igreja tal, do pastor tal, que fazia isso, fazia aquilo. E acaba sendo decepcionado, vai generalizando, mas nem todos são assim. Então, Jesus ele vai restaurar também a alma, né? Vai trazendo aqui uma restauração na alma, trazendo compaixão e também um pouco de responsabilidade. O que precisamos fazer é restaurar nossa alma. Algumas pessoas com mais exemplos bons do que ruins, por causa de um único acontecimento passado ou de uma interferência maligna, não derrancham na fé. Por quê? Porque Satanás encontrou uma brecha na sensibilidade e fica amarrando essas pessoas. Lance qualquer argumento desse tipo para longe de você e deixe que o sentimento da glória de Deus, o sentimento de filho de adoção, pelo qual podemos chamar paizinho ou aba pai, entre no seu coração e faça você andar em novidade de vida.
Muitos dos nossos irmãos hoje podem ser considerados como Ló. E devemos guerrear pela causa deles. Duas coisas devem estar casadas no coração por eles: compaixão, responsabilidade. A unção que estava sobre Abraão deve vir sobre você para resgatar os seus irmãos. Olha só, toma posse nessa noite. A unção que estava sobre Abraão, essa unção, essa fé, essa coragem, essa compaixão. Eu já quero profetizar e declarar que a partir de hoje estará sobre nossas vidas. Que assim como Abraão, aleluia, teve ali compaixão pelo Ló, pela sua família, pela sua parentela, nós também teremos, Senhor, a cada dia mais. Em nome de Jesus. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra e verdadeiramente sois meus discípulos. Jesus é da semente de Abraão. E quem está em Jesus está na semente de Abraão. A semente de Abraão, o pai da fé, está dentro de você. Vamos libertar nossa família debaixo da unção da fé. Deus nos chamou para tirar o nosso irmão das mãos dos inimigos. Então, nós somos responsáveis por isso. Tá? Agora, vamos entrar um pouco na área sexual. Eu ia passar esse daqui, mas eu vou passar outro dia. Vamos falar um pouco sobre vício sexual. Primeiro, masturbação. A masturbação ela é um vício na área sexual cuja guerra é lenta e muito silenciosa. A masturbação pode ser considerada, dentro da área sexual, como uma droga e vicia lentamente. E os seus feitos são devastadores no mundo. No mundo espiritual. É um pecado cuja finalidade é a abertura para os outros pecados da área sexual. Vamos lá falar sobre alguns fatores que vai gerar a masturbação. O primeiro fator vai ser o quê? Fatores sociopsicológicos. O segundo fator vai ser emocionais e o terceiro, espirituais. Vamos abordar o primeiro. No fator sociopsicológico, o que esse fator ele vai gerar? Ele é gerado pela pressão que um grupo exerce sobre o indivíduo. É quase certo que por volta de 70%, né, das pessoas que praticam masturbação conheceram essa prática lá na fase juvenil. Para um adolescente que está naturalmente exposto a descobertas em seu próprio corpo, que está em transição, é natural certa curiosidade sexual. Porém, acontece que o diabo, que é tão velho quanto a terra, né? O que acontece? Sabendo dessa tendência, né, natural, ele envolve a juventude nessas práticas. Só que a própria palavra de Deus nos diz que não somos desse mundo, mas estamos nele. Por isso é impossível viver em uma sociedade sem Deus, sem receber em nosso corpo, alma ou espírito alguma espécie de contaminação. Uma dessas contaminações são as famosas prosas sexuais, que acontecem em rodinha de jovens e adolescentes, ou seja, algumas orgias. Eu já cheguei a praticar isso. Lá, né? Quando eu não tinha entendimento. Que certamente possui frequente ou ocasionalmente um jovem cristão. Então, pelo fato, esses jovens, eles não expressaram a mesma fé e de não ser fácil lutar contra o desejo carnal do sexo antes do casamento, há sempre uma fuga, ou seja, qual que é? A masturbação, de acordo com o dicionário. De acordo com o dicionário, a masturbação ela é o quê? Provocar com a mão ou com objetos adequados o gozo venéreo em um fato sociopsicológico que ele é gerado porque se torna como uma válvula de escape para a tensão sexual, tá? Ou seja, geralmente acontece esse tipo de coisa lá na infância, quando a pessoa está se descobrindo, né? Onde os hormônios, a testosterona vai começando a fluir.
a pessoa começa a ter curiosidade. E até mesmo ali, em casa de pessoas já cristãos, jovens que estão na igreja, são levita, canta, mas tem esse ato de masturbação. Eu, lá nos anos atrás, lá há muito tempo, quando eu vim para a presença de Deus, eu já servia a Deus. Mas muitas vezes a pessoa na igreja, eles não falam abertamente sobre a área sexual. É um tabu, muitas das vezes. A pessoa, porque não pode falar aqui na igreja esse tipo de coisa. Mas tem que alertar. Porque muitas vezes quem está aqui sentado praticando esse ato, na cabeça dele, talvez ele nem saiba que seja um pecado, seja algo normal. Porque hoje a ciência, muitas pesquisas ensinam que a pessoa tem que se tocar, tem que se aprender, mas a gente sabe que isso é errado e abre legalidade para demônios, porque quem vai vir receber aquele gozo, aquele orgasmo, aquele sêmen, será os demônios. E vai abrir legalidade o quê? Para Lilith, Kundalini, as pombagiras, incubos e sucubos, vir entrar na vida da pessoa. Então, isso daqui é um ato errado que precisa ser ensinado na igreja. Ele precisa ser pregado o que é pecado, o que não é na área sexual. Tem que trazer um estudo. Quando eu vim para a presença de Deus, eu já cantava na igreja, pregava, mas saía do culto já ia ter esse ato. Porque eu não tinha entendimento que isso era errado. Eu vim descobrir quando eu comecei a estudar, quando eu conheci o ministério da apóstola Larissa, que eu comecei a saber, né, mais sobre isso. Outro fator que faz com que a masturbação venha ser presente na área sexual são formados pela quê? São fatores emocionais, que são formados pela tendência que uma pessoa tem de se refugiar de alguma coisa maligna que atormenta o seu passado. Geralmente, algumas causas emocionais, uma rejeição, algum trauma. Porque a rejeição, ela vai gerar uma carência afetiva, uma carência sentimental. Então, isso vai se manifestar uma carência de nível corporal. Começa com a rejeição, depois vem carência afetiva, que muda para sentimental e se manifesta na corporal. Como não há maturidade, né, ou a legalidade de se abrir um relacionamento físico com outra pessoa, a válvula de escape é a masturbação. Então, muitas vezes as pessoas que estão ali com problemas emocionais, elas têm essa tendência. Tem que comprar um microfone, porque eu forço a minha voz e começo a tossir. Porque eu também tinha cantado na igreja. Tem também a parte do fator espiritual, que são gerados no mundo espiritual. Então, a masturbação, pelo fato de haver, né, ali uma decisão de masturbar-se, também pode vir através de maldição hereditária ou familiar na área sexual, pecados sexuais. Quais são os fatores que vai abranger no âmbito espiritual a masturbação? Primeiro, a pessoa quer se masturbar, é viciada nesse ato. Pode vir também através de maldição hereditária. Na família, lá na área sexual. Alguém já tinha esse hábito e passou. Vem também através de pecados sexuais, também a pornografia. Então, a masturbação ela vai começar com o comando pervertido da vontade humana, pois é liberada no mundo espiritual uma sentença pela boca dos demônios que influencia essa decisão. Então, no mundo espiritual, os demônios vão estar influenciando, está muito pequeno, vão estar influenciando ali, lançando seta dardo na mente da pessoa para que ela venha ter esse ato. Então, vamos falar aqui sobre alguns grupos, né, comuns de demônio que vai agir
na área da masturbação. Primeiro, o que vai ocasionar? Autorrejeição, hereditariedade, bloqueio emocional, medo da solidão, bloqueio espiritual, miséria, bloqueio mental, pornografia, culpa, pensamentos impuros, dependência física, a rejeição, dor, violência, sensualidade e torpeza. Eu vou falar aqui apenas 2 de vários demônios que atuam na área sexual. Exus mirins, pombagira. Esse demônio entra pela respiração no ato da ejaculação e se aloja no baço do lado direito do homem e no rim, no lado direito da mulher. São demônios que se alimentam de carne e são expulsos mediante quebra do mal em unção com o homem. Eu vou fazer uma oração de guerra, porque eu estou sentindo já aqui. Quando entra na área sexual, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha revestindo agora a minha vida, Senhor. As armaduras de guerra, as armaduras de fogo, Senhor. Levanta muros de fogo ao meu redor agora, Pai. E ao redor de todos aqueles que estão assistindo, que irão assistir. Pai, em nome de Jesus, que toda seta sobre a minha garganta agora seja repreendida no lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que toda opressão agora caia por terra. Que toda seta, que toda flecha, que todo dardo seja agora destronado em nome de Jesus, Pai. Que todo ataque sobre a minha vida agora, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Eu te peço anjos e arcanjos agora aqui, Senhor, mais anjos e arcanjos posicionados ao meu redor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro os demônios inoperantes e amarrados. Em nome de Jesus, Pai. Porque eu vou concluir essa aula. Em nome de Jesus. Então, aqui, ó, esses Exus mirins e essas pombagiras são uns dos demônios que eles agem também, né, na área sexual. Então, eles vão entrar, uma das formas que eles entram é ali no ato que a pessoa ejacula. A pessoa está ali no ato e ela vai ejacula. Quando sai essa ejaculação, eles já entram e eles vão... Aonde que eles vão se esconder? No baço, no lado direito do homem. Lá na mulher, ele vai se esconder no rim, no lado direito da mulher. E eles vão se alimentar do corpo dessa pessoa. E eles só são expulsos mediante a quebra do mal, né, ali, através da oração de libertação, e quando a pessoa é ungida com óleo. A pessoa renuncia, a pessoa quebra, ali a pessoa anula, e depois ela vai lá, se unge. Foi o que eu fiz no seminário lá na parte da libertação da área sexual. E esses exumirins, o que eles fazem? Como a gente sabe, eles acompanham as crianças também. Eles são usados para perturbar as crianças, colocar agitação, inquietação, mas também acompanham as crianças para praticarem o ato da masturbação. E eles vão atacar mais as crianças que ainda não produzem esperma. Ou seja, as crianças ali que estão no começo, né, ainda não tem nada disso de esperma, ainda não produziu isso. E eles vão atacar, porque eles querem aquela pureza, eles querem aqui, sabe? Então, até mais ou menos 11 ou 12 anos de idade, as crianças elas não reproduzem ainda esse tipo de coisa, esperma, tá? Agora, as pombagiras, o que elas vão fazer? Elas vão acompanhar as mulheres que praticam a masturbação e podem acompanhar também alguns homens que sentem um prazer sexual com essa prática. É como se eles praticassem sexo com elas. Esses demônios podem ser os mesmos que perturbam durante a noite, como a gente sabe, em cubos e sucubos, né? Então, as pombagiras mirins acompanham as crianças meninas que têm essas práticas.
Existe uma pombagira em particular que pode se manifestar com uma mulher de vestido vermelho bem sensual, colada ao corpo, com longos cabelos negros e peles brancas, e com uma pequena bolsa que carrega debaixo do braço. Esses demônios podem entrar na vida de uma pessoa, sendo que suas manifestações são silenciosas. Então, esse demônio entra no mundo no momento da ejaculação, pela respiração, e se liga onde? Corpo e a alma, no momento em que acontece, tá? A amnésia sexual temporária. E eles vão se esconder nos órgãos sexuais internos, sendo que seus preferidos são a próstata do homem e o útero e ovários da mulher. Alojam-se também nas palmas das mãos e entre os dedos, deixando neles o seu lixo. E pode haver aí uma transferência por imposição de mãos. Nas casas, seus locais de alojamentos podem ser o quê? Ou seja, há uma transferência de mão. Quando a pessoa está ali, isso aqui, como eu falei, é um ponto de contato, fica contaminado. Aí a gente vai lá na igreja, a pessoa está ali na igreja, só de tocar aqui, como eu vi o podcast já disse de uma pastora agora, que ela falou que foi pregar numa igreja, o pastor tocou aqui nela e ela começou a ter pensamento de moralidade. E ela não tinha esse pensamento. Mas por quê? Porque Deus revelou para ela que ele tinha esse ato de masturbação. Alguma dúvida até aqui? Quer fazer alguma pergunta, Tainá? Tainá até dormindo na live. Eles também se escondem em casas ou em alguns locais. Primeiro, no banheiro, em cima ou em frente ao vaso sanitário, ao lado das pias ou embaixo delas, atrás de portas, em cima do chuveiro, no ralo, no banheiro. Salas, eles vão se esconder na televisão, no botão de ligar, em sofá, em buracos nos sofás, nos cantos da sala e nos cantos do teto, ao lado do computador. Então, tudo isso. São lugares onde eles podem se alojar. Por isso que é sempre bom estar fazendo oração de guerra na casa, ungindo, né? E qual é o passo para se libertar? Por se tratarem de demônios que se alimentam da natureza carnal, da área sexual, eles devem ser libertos do corpo, da alma e do espírito. No corpo, o que vai ser feito? Você vai ungir o umbigo, vai ungir o baço, o rim, vai ungir testa, óleo, palma das mãos, entre os dedos, nariz, vai desligar todas as influências dos vícios e a dependência física e espiritual dessa prática. Tá? Lá no umbigo, você vai ungir e renunciar todo o ato de contaminação sexual e expulsar a almorã e retirar todo o lixo e a atadura espiritual. Você vai ungir o baço e o rim e você vai orar retirando todo o lixo espiritual da área sexual. Quebra a fortaleza sexual e retira a seta espiritual que ali se alojou e o seu veneno. Você vai renunciar a toda manifestação por estruturas orgânicas, por exemplo, hérnia, etc. E você vai expulsar o demônio da área sexual. Na testa, você vai retirar toda a contaminação espiritual da mente, ungir, quebrando e anulando toda a fortaleza mental, vai desligar todo o laço de alma com a masturbação e a carne, desligar o controle mental pelos encantamentos e quebrar toda a influência maligna noturna. Os sonhos, você vai renegar os sonhos malignos, suas influências, você vai expulsar Lilith, vai pedir perdão por todas as vezes que praticou sexo inconscientemente, com sucubos, incubos, e vai expulsá-los e retirar tudo que foi deixado no seu corpo e na alma. Poluição noturna, vai renegar toda a influência maligna que se utilizou da poluição noturna, consagrar o sono e a noite a Deus. Você vai expulsar também os demônios que atuam no sono, como Lilith, Zip e Nosferatus. No caso de vampirismo sexual, pessoa acorda muito cansada. Você vai retirar também todos os implantes espirituais das trevas deixados no corpo. Isso aqui é o passo a passo que você vai fazer, tá? Vai ungir os olhos, vai pedir para Deus tirar
toda a contaminação espiritual que entrou por eles e vai expulsar os demônios que se alojaram ali. Vai ungir as palmas das mãos, pedir perdão por ter contaminado as mãos com o pecado da masturbação, vai expulsar os demônios que ali se alojaram e retirar toda a contaminação espiritual ali deixada. Vai ungir entre os dedos, vai expulsar os demônios que ali se alojaram e retirar toda a contaminação. Isso aqui é só o processo de libertação na parte do corpo, tá? Você vai fazer todo esse processo aqui. Depois eu vou mandar esse PDF para lá no grupo. E você vai fazer todo esse processo de desligamento e oração. E também tem o âmbito da alma. A libertação na parte da alma. O que você vai fazer primeiro? Desligar, né, a alma, fazer desligamento de laços de alma. Você vai, né, fazer a cura interior, processo de cura da vontade, vai expulsar os demônios, vai fazer limpeza da mente e a cura das emoções. Ou seja, como que vai funcionar? No desligamento do laço de alma, você já sabe, né? Depois eu vou mandar o laço de alma completo lá no grupo. Desligar a alma do laço que é envolvida no pecado e fazer isso se utilizando a espada do Espírito, né? Isso aqui a gente já sabe, né? A cura interior, é um processo, né? Mas aí, ó, quando a pessoa for fazer essa cura interior na área sexual, ela vai ter que fazer o quê? Uma pessoa que se envolveu nesse ato pecaminoso, ela pode conter uma raiz de rejeição ainda não tratada. Então, por isso é necessário que a pessoa passe por uma ministração de cura interior. E a pessoa busca a briga em uma perversão e vício sexual. Retira todo o sentimento de culpa e de auto-rejeição. E aqui, sobre a cura da vontade. Qual que é? Oração para a cura da vontade. E unção contra toda a passividade da mente. Desliga com a espada do Espírito todo o mal que esteja afetando a vontade. E aplica o sangue de Jesus em todas as áreas da vontade que foram contaminadas. Tá? Exercita a vontade com o poder da decisão, da sentença de não pecar mais. Desliga a memória contaminada dos costumes, quebrando assim toda a concupiscência. E aí você vai ungir a testa, né, ali no alto da cabeça, para selar a libertação da vontade. E aí você vai expulsar também os demônios, né? Todo espírito maligno que tenha se alojado em qualquer área da mente, né? Trazer ele esconderijo pelo poder da luz, da palavra de Deus, e expulsar o espírito de culpa, auto-rejeição, medo e autocomiseração. Também vai fazer a parte da limpeza da mente, né? Que vai estar sendo feita na hora da unção da testa. Vai também fazer o processo de cura das emoções. E aqui também, né, na área do espírito, desligando toda influência pecaminosa sobre o espírito, tá? Se desligando de toda apatia, frieza, passividade espiritual e vai verificar se há um aprisionamento de espírito, tá? E você vai orar selando a libertação e ministrar uma unção com óleo. Então, esse aqui, deixa eu ver se outro aqui. A santidade do sexo no casamento. Criou, pois, o Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem e a mulher. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então aqui vai falar um pouco sobre santidade no casamento. Então, o relacionamento sexual dentro do casamento é puro, bom e agradável. Então, tudo que Deus faz é muito bom. E Ele mesmo faz questão de nos mostrar isso, né? Agora, já o inimigo, ele trabalha sempre dentro dos extremos e todo extremo é perigoso. Então, até a década de 50, ele trabalhou no extremo de que tudo em relação ao sexo era pecado. Então, essa geração foi marcada porque não podia fazer nada por ser pecado.
Na época, os pais eles não tinham nenhuma abertura para falar claramente sobre sexo, né, com os filhos. A mulher não tinha nem direito de escolher o seu noivo, de orar por aquele que seria seu marido. Então, era tudo arranjado. A gente vê que antigamente era um relacionamento arranjado, né? Eram os pais que decidiam se essa mulher ia gostar ou não. Então, essa era uma função dos pais, né? E na área sexual, as esposas, ela não era permitido o prazer, o orgasmo. Porque o ato sexual devia ser visto apenas como um ato de procriação. Olha só que coisa terrível, né? Essa visão que eles tinham antigamente em relação à área sexual, né? E hoje a gente tem o privilégio de ter maridos que esperam a esposa chegar ao orgasmo para ter prazer juntos. O marido que não espera o prazer da esposa é egoísta. Ou tem ejaculação precoce e precisa de auxílio médico. Hoje, na maioria dos relacionamentos, às vezes a pessoa está ali, o marido, a esposa, está tendo problema, né? Ali de falta de líbido, o homem pode ter ali uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, às vezes não consegue chegar até o ato, né? Então, é necessário também procurar um especialista, né? A mulher sempre tem que estar ali fazendo um exame de rotina, fazendo ali procurando uma ginecologista, e o homem tem que procurar também ali, né, o médico para tratar esse tipo de situação, porque isso também vai atrapalhar muitas vezes um casamento. Às vezes o marido não está conseguindo chegar ao orgasmo, às vezes ele também pode estar tendo disfunção erétil, pode ser um problema hormonal na mulher e pode ser um problema ali também de hormônio no homem, aquela testosterona, né? Nem tudo é demônio. Às vezes a pessoa, porque está tendo esse problema tal, 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 mas a pessoa precisa também procurar um médico. A gente não tem que cuidar não somente do espiritual, mas também tem que cuidar também a parte da medicina, né? Procurar um especialista para passar uma medicação, para passar uma vitamina, né? Agora, se você fez todo o exame, fez tudo e viu que não é nada hormonal, aí já pode ser espiritual, tá? Porque tem alguns espíritos também malignos que eles fazem esse tipo de coisa, né? Que causaria esse tipo de coisa para trazer separação. O ato sexual, ela é uma relação íntima entre o marido e a mulher. E essa relação é sagrada. De todas as criações, somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é da vontade dele que o casal seja bem-sucedido nas relações sexuais. Antes da queda do homem, Adão e Eva puderam experimentar o prazer da relação sexual, sem pecado, na sua inocência. Lá em Gênesis 2, 25, você pode estar lendo aí para você aprender mais sobre isso. Então, o sexo e a reprodução foram ordenados por Deus. Então, temos alguns versículos que nos dão respaldo para a relação sexual dentro do casamento. Lá em Mateus 19, versículo 5, Hebreus 13, versículo 4, o leito é sem mácula, porque de fato constitui-se numa experiência sagrada. O sexo entre o casal é declaradamente algo sagrado, tá? Isso é tremendo, gente. Eu vou mandar esse PDF lá no grupo para você. Tá? Vou passar um pouquinho aqui. Aqui já é um pouquinho tarde. Algumas coisas que podem trazer ali, né, uns problemas no casamento, né? Primeiro, se trata muitas das vezes um casamento onde tem um marido, uma mulher que não foram libertos totalmente, mas escondem uma parte do homossexualismo ou lesbianismo, né? Tem ali casal que é casado, marido que é casado, mas por trás é homossexual. Assim também tem mulher. Outra parte também é a frieza sexual, que ela é uma porta de entrada para a destruição do casamento, né?
Não estamos falando de frigidez, uma doença que tem cura e precisa ser tratada por um médico específico, tá? Há uma diferença entre desvios e distúrbios sexuais, o que leva o casamento à frieza. O que leva o casamento à frieza é a falta de atenção do cônjuge. Às vezes o cônjuge chega em casa e ouve, oi, você já está aí, nem percebi. Isso também pode causar frieza. Palavras depreciativas, né? O marido chega em casa e a mulher diz, você, hein, passa o dia trabalhando e você nada, você é e começa a falar coisas, né? Palavras tortas, como eu falei lá na outra aula, né? Falta de zelo pelo corpo, ter uma boa higiene, né? Ter ali, né, um cheirinho bom, né? Lá em Israel, nenhum casal tem relação sexual sem antes tomar banho. Lá é a ética do cuidado, a ética lá, né? Do cuidado ao corpo. E aí, depois da relação, tomam banho também. Então, com esse cuidado, o que, que acontece? Eles reduzem 99% do câncer de próstata e de colo de útero. E lá, toda sexta-feira, no Shabat, eles têm relação sexual, porque o sexo é considerado um presente do Messias. E o Shabat fala da restauração familiar, pois é nele que toda a família se volta para casa e se reúne ali. Então, isso aqui é muito forte. Isso aqui é uma pequena pesquisa, né, sobre eles, né, que eles têm esse tipo de ato. Eu não sei se é verdade, mas é uma pesquisa. Então, dívidas também é um problema, porque às vezes a mulher gasta mais do que o marido e ela nem depois, às vezes, faz compra e nem avisa para o marido. Aí gasta dela e gasta do marido. Eu falei sobre isso aqui lá na imersão da área financeira. Outra coisa também que vai trazer um desgaste para o casamento, né, vai ser o trabalho excessivo. Então, sabemos que podemos evitar trabalhos excessivos, mas basta para isso seguirmos uma agenda, ou seja, ter ali um cronograma, né? Se não ter ali a prioridade para a família, o diabo vai tirar o privilégio de viver em família. É isso que acontece muito hoje em dia, né? Ali. Como resolver os problemas que levam à frieza no casamento? Bom, precisa vencer os espíritos malignos dentro do casamento, lutando contra a imoralidade. Ser carinhoso com o cônjuge não significa ser moral. O toque é muito importante em se tratando de uma mulher, né? Ou seja, tem que ter ali, né, todo um carinho, uma carícia, todo um carinho, né? O sexo oral, gente, devemos entender que não podemos fazer dessa prática uma doutrina dentro do relacionamento sexual. A Bíblia não vai falar nada sobre isso, mas eu não pratico, não gosto, né? Lá antigamente sim, mas hoje em dia não, porque eu no meu ver, eu não acho assim que seja certo, né? Não sinto bem. Mas também não podemos achar que o simples fato de beijar e acariciar o órgão do parceiro é pecado, né? Mas eu não concordo com esse tipo de chegar a fazer esse tipo de coisa. E o sexo anal a gente sabe também que é uma prática sodomita, né? Isso aqui não precisa nem entrar muito detalhe, porque é uma prática sodomita que Deus abomina e abre porta para espíritos de homossexualidade entrar na vida do casal. Então, a gente precisa vencer o espírito da imoralidade e do homossexualismo, porque essa geração que a gente vive hoje, ela é marcada por homossexualidade, né? E também precisamos também conservar o romance, né? Ter ali aquela mesma coisa do começo, como eu falei, né? O carinho, sair para passear, sair da rotina, não pensar só em trabalho, só em filho, né? Mas sair, tirar um tempo com a família. Deixa eu ver se tem mais. E o quarto termo temos que destacar as virtudes do cônjuge. Aqui tem alguns versículos para você estudar. Quando não há estímulo, não se tem ânimo para caminhar, porque somos pessoas movidas por estímulos, né? Ou seja, tem que ter ali um elogio, tem que dar ali um carinho, tem que sair para passear, comprar uma roupa nova, um perfume novo ali, né? Sempre quando o esposo chegar, tá ali também
tomada banho, cheirosa, né? Ser carinhosa, perguntar como é que foi o dia, se tá bem. Então, temos que ter isso, gente, não deixar com que isso, né, venha a acabar. Mas também tem que ter cuidado com os elogios, né? Olha só aqui. Tenha cuidado com seu comportamento. Não exponha seu cônjuge para apresentar a ele todos os... cadê? Me perdi um pouco aqui. Não estimule seu marido ou sua esposa à imoralidade. Lembre do leito sem mácula, lá em Hebreus 13:14. E também, assim como a Bíblia diz em Provérbios 31:10, diz que uma mulher virtuosa também que há um homem virtuoso. O homem virtuoso possui algumas virtudes. Ele exerce o seu sacerdócio e não se esquece da sua missão. Por isso, não traga para dentro da sua casa o padrão do homem mundano. Às vezes a pessoa vê lá fora, porque umas palavras, não sei o quê, ó. Quantas vezes as nossas conversas são picantes e alimentam a imoralidade? Isso é o fruto que entrou em casa e que nós comemos dele. Deus está querendo que você saiba que tem um antídoto chamado alma do Messias, que se entra no nosso casamento hoje, ele entrará na solução e sairá do problema. Traga a alma, né, Messias, para o seu casamento. E então você estará casado no espírito, na alma e no corpo. E vamos ter o perfil de um casal sarado. Ter um casamento santificado. Ter um casamento santificado, restaurado na presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, né, até aqui eu trouxe esses pequenos tópicos, eu trouxe essa pequena aula, né, aqui, não trouxe muita coisa. Tem mais assuntos aí mais profundos na área sexual, mas hoje vamos ficar por aqui. Né, eu creio que mais para frente vou trazer mais coisas. Vou colocar esses PDF lá no grupo. Quero agradecer, né, por você estar aqui participando. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Ele venha cada dia abençoando o seu casamento, restaurando cada dia mais o seu casamento. E que você possa tomar posse de tudo aquilo que foi ministrado, que foi falado aqui nessa noite. Que você possa crer que Deus Ele restaura, Deus Ele santifica, Deus Ele liberta, né? Deus Ele cumpre a promessa que Ele fez nas nossas vidas. Então, eu já quero aqui, né, agradecer. Vamos estar orando, né, para encerrar. Querido Deus, eterno Pai, amigo Espírito Santo de Deus. Eu saio agora, Pai, de todo o campo de batalha, que adentrei, que acessei. Senhor, eu fecho todas as portas atrás de mim. Eu oro para que você venha guardando a minha vida, a minha casa, meu casamento, a minha família, a minha saúde. Senhor, me revista, Pai, com novas armaduras espirituais. Guarda cada um que está aqui, que vai assistir essa live, Pai, que está aqui. Vai, Senhor, lançando por terra todo contra-ataque desde já contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra a nossa saúde, contra o nosso lar. Vai, Senhor, repreendendo, Pai, toda a ferramenta preparada, forjada, Pai, contra nossas vidas, que não venha prevalecer, que não venha prosperar, Senhor. Pai, muito obrigada por esse tempo de ensino, por esse momento aqui, Senhor Jesus. Eu quero aqui, Pai, entregar a Ti tudo aquilo que foi ministrado e feito. Eu quero agradecer, Pai, por esse momento aqui maravilhoso, Senhor, que tivemos. Obrigada, Espírito Santo, pelo entendimento, pela sabedoria, por tudo aquilo que Tu falaste conosco nessa noite, Pai. Porque eu também aprendi também nessa noite, Pai. O Senhor venha abençoar grandemente cada um aqui, Pai, que está aqui e que vai assistir depois dessa gravação. O Senhor venha abrir o entendimento, Pai, que essas pessoas venham ser cada dia mais cheias da Tua presença, ativadas, Senhor. Que o Senhor venha derramar mais unção, Pai, sobre as nossas vidas. Derrama mais unção, Pai, sobre o nosso casamento, mais unção sobre o nosso lar, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre nós, Pai. Essa unção que estava sobre Abraão, essa fé, Pai, aí, Senhor. Eu creio que assim como Abraão teve compaixão dos seus familiares, nós teremos a cada dia mais, Senhor, compaixão, Senhor, dos nossos familiares. Oh, Senhor Deus e eterno Pai, que o Senhor venha cada dia nos revestindo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor. Nos cubra com teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Eu já quero aqui, né, orar pela vida da irmã Tainá, Senhor, que está fazendo aniversário hoje. Senhor, que o Senhor venha abençoando cada dia mais a vida dela. Que o Senhor venha, Pai, cobrindo ela com teu sangue, enchendo ela ainda mais com a tua presença, Pai.
Quero profetizar, Pai, mais sobre a vida dela, Pai, que ela será cada dia mais cheia da tua presença, dos teus dons espiritual, Pai. Você vai usar ela cada dia mais na profundidade, no oculto, no profundo e escondido. Senhor, porque ela está ali, passou por mais, Senhor, meu Deus, uma primavera, mais um ano de vida. Que esses anos venham se multiplicar cada vez mais. Senhor, eu quero ministrar sobre ela saúde, fortalecimento. Que o Senhor venha guarda dia, guardando o seu casamento, a sua família, Pai, seus filhos, sua casa. Senhor, que cada dia o Senhor venha renovando as forças da tua filha. Que a cada dia o Senhor venha enchendo ela, Pai, com a tua presença. Venha restaurando a sua saúde, guardando a sua família. Ô Senhor, Deus eterno Pai, eu sei que assim como Abraão, mesmo ele estando longe, Pai, ali de Ló, mas ele se preocupou, esteve ali, Pai. Senhor, deu estratégia para ele ir lá e libertar, Senhor, Ló, Pai, ali daqui onde ele estava preso, cativo. Eu creio, Pai, que assim como o Senhor deu estratégia para Abraão, o Senhor vai dar estratégia para Tainá, Senhor, cada dia mais, Senhor, para ela ali, Senhor, libertar vidas, não somente a sua família, mas a sua casa, Senhor, meu Deus, ali, Pai. Aqueles que estão oprimidos, Pai. Aqueles que estão em cativeiros, Pai. Aqueles, Pai, que precisam, Senhor, meu Deus, de uma libertação. Ori cantarabassori andalabás. Que o Senhor venha, Pai, cada dia, Senhor, enchendo ela, Pai, com a tua presença, Senhor, meu Deus. Guardando, Pai, a sua entrada, a sua saída. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso, por essa mentoria, por esse momento aqui juntos, pelo dia ensino. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, porque nós reconhecemos a tua presença. Muito obrigada, amigo Espírito Santo. Muito obrigada. Nós te amamos e ansiamos a cada dia mais pela tua direção, por ti. Guarda os casamentos, guarda as famílias, Pai. Vai guardando, Pai. Eu oro agora para que você venha repreender todo espírito de encantamento, todo espírito de divórcio. Erebai, Asturi, Cantarabás. Aquelas pessoas, Pai, que não assistiram essa live, que estão debaixo de espírito de encantamento, espírito de basilisco, divórcio, separação. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha lançando por terra, que o Senhor venha repreendendo toda obra de bruxaria para destruir esse casamento, para destruir essa família. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha anulando agora. Guarda a nossa família, Pai, guarda nosso casamento, guarda nosso lar, Pai. Venha restaurando e purificando a cada dia, Pai, nosso gênero sexual, nosso compartimento sexual, Pai, a nossa essência. Senhor, em nome de Jesus, Pai, e todo o compartimento sexual que estava, Senhor, meu Deus, ali, Pai, sem estar restaurado, que a partir de hoje o Senhor venha restaurando, Pai, venha limpando, venha purificando, em nome de Jesus, Pai. Vai, Senhor, expulsando, Pai, todo espírito maligno, Senhor, ali, Pai, nos órgãos genitais dessas pessoas. Todo demônio que se esconde no baço, no rim, no útero, no ovário, cóccix, saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Recantarabachandarabassu. Eremanaiasturi cantarabás. Em nome de Jesus, dos olhos, dos ouvidos, da testa, da cabeça, da mente, dos pensamentos. Em nome de Jesus, Pai. Traz purificação e restauração. Em nome de Jesus, Pai. Eu tomo posse da cura e da libertação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui.